Olá, estudante, aqui é o professor Romário. Hoje irei falar com vocês sobre o social em Hannah Arendt, uma das questões mais polêmicas dessa filósofa do século XX. Hannah Arendt vai dividir a vida ativa humana em três ofícios: o trabalho, que é a esfera através do qual o homem busca suprir as suas necessidades básicas ou existenciais biológicas, e a obra seria a fabricação, o artifício humano, através do qual ele cria instrumentos para aperfeiçoar a sua existência, para melhorar a sua vida. E a ação ou praxis, que é a capacidade do homem agir, pensar e agir de forma livre no mundo. Seria a esfera política, o lugar onde os homens se unem através de interesses comuns, onde prevalece o diálogo, a conversa, em que as pessoas se reconhecem como seres de direitos e com as mesmas capacidades, certo? E aqui há uma divisão entre esfera pública e esfera privada. A esfera pública é o lugar dos processos decisórios, onde homens livres e iguais se unem em busca de interesses comuns. Aqui nessa esfera prevalece o diálogo, a conversa, prevalece a reflexão, o pensamento. E a esfera privada é a esfera econômica, doméstica, esfera do trabalho, onde os homens buscam suprir as suas necessidades biológicas. E nisso nós temos a ascensão da esfera social. O que seria a ascensão da esfera social? É quando o trabalho deixa de pertencer à esfera privada e passa à esfera pública, passa a determinar o comportamento humano. As relações humanas passam a ser em torno do trabalho, da busca, segundo Hannah Arendt, de livrar o homem do constrangimento natural. Lembrando que o trabalho o ofício que o homem, através do qual o homem busca suprir as suas necessidades mais básicas, que são as necessidades que o aproximam dos animais. Ou seja, pelo trabalho o homem age como um animal humano, certo? E quando ele ganha repercussão pública, em que o homem busca de todas as formas suprir, eliminar essas necessidades vitais, biológicas, através da abundância. A sociedade do trabalho é uma sociedade da abundância, uma sociedade em que os homens lutam a cada vez mais para acumular bens, acumular riquezas, certo? E também produzir cada vez mais, porque entendem que é através da abundância que irão suprir a escassez, eliminar a escassez, certo? E as relações humanas aqui, elas são em função do trabalho, formando massas humanas, ou seja, sociedades de massa, em que os homens não estão unidos por interesses coletivos, pelo bem comum, mas por interesses relacionados à abundância, à busca do consumo especificamente, conforme Hannah Arendt, certo? E não há mais a amizade entre os homens, porque a amizade só se manifesta na esfera política. Como a esfera social é algo que elimina a esfera política das relações humanas, prevalece uma amizade intimista, ou seja, da intimidade. Você só se relaciona com a pessoa se houver um interesse seu, se aquilo te faz bem, porque a amizade passa a ser, na sociedade do trabalho, algo relacionado à intimidade, algo relacionado ao que te faz bem, né? Ou seja, você só se aproxima dessas pessoas se elas te fizeram algum bem ou se pensar igual a você, porque é uma sociedade também da unanimidade, que prevalece sempre a opinião comum, certo? Ou seja, se você pensa igual eu tendo a me aproximar de você, porque o diferente assusta na esfera social, e eu só me aproximo de pessoas que têm alguma afinidade comigo. Então é uma relação muito mais afetiva, certo? E extinguindo então aquela relação da amizade como reconhecimento de pessoas de direito. Quando houve a ascensão de fato do social? Com a Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa, segundo Hannah Arendt, traiu os seus ideais. Quais eram os seus ideais?
a busca de um mundo comum, isto é, um mundo em que as pessoas pudessem pensar e agir livremente. A luta da Revolução Francesa era contra o centralismo monárquico, ela era uma luta inclusiva na política, ou seja, pretendia-se, através da Revolução, instituir um mundo comum no qual o povo participasse ativamente da esfera pública, dos processos decisórios. Como exemplo, ela cita a Comuna de Paris. Esse era o ideal da Revolução Francesa, instituir uma sociedade política. No entanto, com a ascensão do social na Revolução Francesa, houve a liberação superou a liberdade. Por quê? O que é a liberação? A liberação é a busca por extinguir o constrangimento natural, ou seja, a luta para suprir as necessidades existenciais biológicas do ser humano, certo? E com isso, a Revolução Francesa perde o seu ideal e também muda até o conceito de povo. O povo já não é mais aquelas pessoas que não participam da esfera pública, que estão excluídas das decisões políticas. O povo passa a ser reconhecido como os miseráveis, como os pobres, como aqueles que precisam da intervenção do Estado para suprir as suas necessidades mais básicas, de vestimenta, de alimentação, de casa, né, de moradia, no caso. E veja que isso dá uma outra dimensão para a Revolução Francesa. A luta agora não é do homem contra o homem, mas uma luta contra a natureza. E nisso, a Revolução Francesa acaba instituindo uma revolução permanente de luta contra um inimigo interno que é eleito como inimigo objetivo, ou seja, aquele que é responsável por todos os males da sociedade. E aqui o povo, que é o miserável, já não tem mais a solidariedade dos revolucionários, mas a piedade, a compaixão. Qual é a diferença? Bem, a solidariedade é a capacidade de você reconhecer o outro como um ser de direitos, capaz de pensar e agir por si mesmo. E a piedade é você ver o outro como um necessitado, que precisa da ação do Estado, que precisa da sua ação, da sua intervenção, para que ele supere a sua penúria, a sua escassez, a sua miséria, a sua fome, né? E isso não é um propósito político, é um propósito mais social. E aqui cabe uma crítica que Hannah Arendt vai fazer aos direitos humanos, que deixaram de ser um direito público para passar a ser um direito social, ou seja, a busca por suprir as necessidades de vestimenta, de moradia, de alimentação das pessoas. Não mais uma luta por inclusão política. E aqui é uma crítica também ao marxismo, aliás, às ideias de Marx especificamente, porque o Marx elegeu como esfera mais importante a esfera econômica. Isso é inaceitável para Hannah Arendt, que prefere a política, que é o mundo, segundo ela, criado pelo humano, que o distingue de todos os outros animais, porque aqui prevalece a racionalidade, a liberdade, a capacidade de pensar e de agir de forma autônoma, quando o homem supera a natureza enquanto animal, digamos, e ascende como um ser político. Ok? Era isso. Tchau, tchau.